Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Gostaria de começar falando para vocês o seguinte. Lá em Gênesis 32:6 está escrito da seguinte forma: os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor e vem com 400 homens. Eu não sei se vocês conhecem a história de Jacó e a história de Esaú, irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó. Jacó nasceu depois de Esaú. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. A primogenitura naquela época era algo importantíssimo, imprescindível. Então Esaú era o detentor da primogenitura. Ou seja, ele detinha todos os poderes, humanamente falando. Mas nós vemos na história que Jacó é quem herda a primogenitura. Herda porque Esaú a despreza. Quando nós vemos que Esaú despreza a sua primogenitura, porque ele voltou com fome do campo, e ele, com a sua própria boca, entregou a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Nós vemos aí que Esaú, para ele, tanto fazia aquilo que era sagrado, aquilo que era de Deus. Porque Jacó queria a bênção de Isaac. Mas nós nos lembramos que a mãe de Jacó cria um plano e Jacó vai até Isaac. Isaac pensa que está abençoando Esaú e abençoa Jacó. Jacó teve que fugir porque seu irmão se irou e queria matá-lo. Jacó foi morar então com o irmão de sua mãe, com Labão. E nós vemos ali que Jacó passa mais de 2 décadas com Labão. Primeiro para pagar por Raquel, porque ele não tinha dote. E queria muito se casar com Raquel e Labão entregou sua filha, a Raquel, para Jacó por 7 anos de trabalho. Mas Labão enganou Jacó e entregou Lia no lugar de Raquel. Então Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel e teve as 2 filhas de Labão por esposa e teve concubinas. E nós sabemos que ali por fim foi gerado ali o penúltimo filho, José. Isso é da história de José, que foi parar no Egito, onde todo o povo de Israel, porque esse passou a ser o nome de Jacó, após ele lutar com o Senhor a noite inteira, e ali ele foi tocado na coxa. Mas isso é uma outra história. Eu quero focar no seguinte: vejam como o maligno trabalha. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Jacó estava fugindo da face, da presença de seu irmão de seu irmão Esaú, para não morrer, Deus falou com ele. E quando ele estava morando com Labão, Deus falou com ele. E quando ele estava saindo da terra do seu tio Labão e voltando já muito rico para Canaã, Deus novamente falou com ele. Mas vejam, meus queridos, como o diabo trabalha. Nós vemos, não está escrito literalmente, mas nós vemos que Jacó ficou com medo de reencontrar seu irmão Esaú e de ser morto. E por isso nós vemos que ele criou vários planos para poder mandar presentes para o seu irmão, para abrandar o coração do seu irmão. Isso denota medo. Então, meus queridos, o diabo, percebendo isso, de alguma forma também, que não está escrito literalmente, mas nós podemos ter certeza absoluta disso, Esaú, quando foi encontrar com Jacó, foi com 400 homens. Se fossem vocês, pensem, vocês estão fugindo há mais de 20 anos desse seu irmão que jurou lhe matar. E quando você volta, ele vai ao seu encontro com 400 homens. E isso é sinal de que ele ainda te odeia e de que ele quer te matar.
Por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque o diabo sempre vai dar um cenário para vocês ficarem com medo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a única coisa que anula a nossa fé é o medo. Então vocês têm aí uma opção. Eu sei, vocês estão pensando isso agora. É muito fácil falar. Praticar é uma outra coisa. Eu gosto de lembrar de Jesus, que foi vendido por 30 moedas, foi abandonado por todos que falavam que o amavam e se entregou, porque ele disse: ninguém tira minha vida eu a dou. Isso é fé, porque Jesus é Deus, mas ele estava num corpo humano e o nosso corpo grita de medo, de ansiedade, de preocupação. Então o foco do que eu quero dizer para vocês, eu quero até repetir aqui de novo, isso está lá em Gênesis, capítulo 32, no versículo 6. Quando os mensageiros voltaram daquilo que Jacó tinha dito para eles fazerem, para que o coração do seu irmão fosse abrandado. Meus queridos, exerçam fé, lutem, gritem, mas exerçam fé. O medo ele sempre vai tentar trabalhar nas nossas vidas, e isso é maligno. Isso é maligno, vem do inimigo da nossa alma. Não deixem o medo guiar os passos de vocês. Jesus foi, ele disse: quando eu for, mandarei um Consolador. O Espírito Santo está aí na terra, meus queridos. Falem com o Espírito Santo. Eu entendo, vejam, eu até citei todas as vezes, eu não dei detalhes, posso dar no futuro, de quantas vezes Jacó encontrou com Deus. E só naquela madrugada, poucos momentos antes de se encontrar com Esaú, foi que ele realmente decidiu exercer fé. Nós vemos que ele obedeceu aquilo que Deus foi falando para ele, enquanto ele crescia como homem junto a seu tio Labão. Mas eu tenho certeza absoluta, ali depois que o Senhor disse para ele: qual é teu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. E o Senhor falou para ele: não, seu nome é Israel. Então, Deus até hoje é glorificado nisso e é lembrado nisso, porque Deus é chamado também de o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, aquela nação que está lá no Oriente agora lutando, e vai lutar até a próxima volta de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe a Israel também.